livro de Hebreus. Hebreus 5. Hoje pela manhã tivemos o culto 1 do 2. Na próxima noite estaremos encerrando, alusivo ao dia da Bíblia. E foi um culto bastante interessante. Quem aqui esteve, eu creio que foi abençoado. No próximo domingo estaremos assim, mais uma vez falando, dentro dos elementos do tabernáculo que eu tenho ministrado aqui aos amados. Capítulo 5 de Romanos, eu leio assim: Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, é o título na minha Bíblia. Hebreus 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando clamado por Deus, chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Somos gratos por mais essa porção da tua palavra, e agora neste momento, Deus, nos rendemos totalmente à submissão do teu Espírito Santo, para que conduza o teu filho aqui à frente, dando clareza na explanação, de modo que o teu povo possa entender, possa aplicar, possa guardar no seu coração a tua palavra. Peço a bênção e a iluminação em cada mente e coração aqui. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos evitar o excesso de circulação no corredor, principalmente no bate-bate da porta, para evitar a desconcentração, justamente pelo fato de nós não termos esse privilégio de termos um auditório protegido desses ruídos que vêm lá de fora.
né? É sabido pelos amados que eu estou fazendo essa exposição panorâmica no livro aos Hebreus, e nessa exposição panorâmica tem como único propósito, que é o propósito da carta aos Hebreus, evidenciar a superioridade de Cristo em todas as coisas. E nesse evidenciar a superioridade de Cristo em todas as coisas está combinando bem ao que eu estou lhes mostrando, lhes administrando os estudos acerca do tabernáculo, e que é necessário entender a carta aos Hebreus, bem como Levíticos e também lá em Êxodo, capítulo 25, em especial até o 38, quando Deus instituiu, mandou Moisés construir o tabernáculo. Na semana passada eu falei da superioridade de Cristo, né, acerca do descanso, e sobretudo a superioridade sobre Josué, e desse descanso que é o descanso sabático, e concluiu-se com a conclusão e a introdução do assunto de hoje, que é uma forma peculiar do autor desta carta, dele sempre concluir com a introdução do próximo, como acontece aqui nessa carta, né? Nesse capítulo. Nesse capítulo, falando da superioridade de Cristo ao sacerdócio da antiga aliança, ele fala do 1 ao 4 acerca da função do sacerdote, do sumo sacerdote. Do 5 ao 10, ele mostra Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, né? Ou seja, já mostrando a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico, bem como o sacerdócio de Melquisedeque. E por último, do 11 ao 14, fala da demora para aprender a palavra de Deus. Do 1 ao 5, que mostra a superioridade de Cristo, do 1 ao 10, melhor falando, a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio da antiga aliança, nós subdividimos aqui em 2 pontos. Primeiro, a qualificação do verdadeiro sumo sacerdote, e segundo, qualificações morais desse sumo sacerdote. Eu não vou detalhar muito, mas na última quinta-feira eu falei sobre as vestimentas do sacerdote, do sumo sacerdote e também dos levitas, e falei um pouco das atribuições de cada um deles. E aqui nesse capítulo deixa bem claro acerca da função deles, né? A função do sacerdote, e sobretudo a forma como eles devem se apresentar-se diante de Deus. Observe que começa no verso 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Uma pergunta que a irmã Ben fez outro dia, numa das quinta-feiras aí, sobre a consagração do sacerdote, e eu fiquei trazendo essa resposta depois, e eu trouxe a resposta, na verdade, né? E na consagração dos sacerdotes, lá em Levítico capítulo 8, mostra o sumo sacerdote, na verdade, o sacerdote, sendo consagrado, e lá a Bíblia aponta que o sangue era aspergido na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Essa consagração, ela tem a conotação que é a consagração dos ouvidos para que possa ouvir a palavra de Deus, a consagração das mãos para fazer a obra de Deus, a consagração dos pés para levar a obra de Deus. Então, dentro desse sentido da consagração do sacerdote, é que o autor aqui fala, ele foi constituído nas coisas concernente a Deus. Concernente a Deus, ele tem que ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, ele tem que estar com as mãos limpas, purificadas, porque o passo do sacerdote é ele lavar as mãos e lavar os pés, que dá esse sentido,
lavar as mãos, para que as mãos estejam purificadas, limpas, avivadas, para fazer a obra do Senhor. Lavar os pés, nesse sentido de também purificar, para que ao levar a palavra de Deus, ao levar a obra de Deus, não leve de forma indigna. A consagração tem essa conotação. E a quem, por meio de quem, a favor de quem, digo, eles trabalham? Ainda no verso 1 fala a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. É o que os homens faziam. Então, na antiga aliança, resumidamente, os homens, eles não tinham esse privilégio de falar a Deus diretamente. Eles tinham que levar diante do sacerdote. O sacerdote tinha que estar dentro dessa constituído dentro dessa exigência, digno para poder pegar a causa do homem, do povo, e apresentar-se diante de Deus. E diante daquele momento que ele estava se apresentando, ele não só estava apresentando as causas dos homens, o pecado dos homens, mas também o dele, como fala no verso 3. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Era um sacrifício em que, aos olhos de Deus, perfeito, mas Deus aperfeiçoa o homem a fazer tal sacrifício, mas ele, o sacerdote, em primeiro lugar, ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, ele tinha que estar apto para exercer tal função. Resumindo, aplicando às nossas vidas, aos nosso momento, igreja, aqui nós estamos falando dentro do contexto até aqui do Antigo Testamento, que era assim, e no contexto do Novo Testamento, em que a Bíblia agora já não mostra essa classificação levita, sacerdote e sumo sacerdote, mas a Bíblia classifica todos aqueles que creem em Cristo como sacerdote, como a palavra de Deus fala lá em Pedro: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, cada um agora exerce sacerdócio ao Rei, que é Jesus Cristo. Portanto, essas exigências que são inerentes ao sacerdote, como nós vimos na antiga aliança, também agora são inerentes a nós que exercemos o sacerdócio real na nova aliança. E nessa nova aliança, como diz MacArthur, aqueles que pertencem à nova aliança vivem numa atmosfera completamente nova e celestial. E quem vive nessa atmosfera completamente nova e celestial, observe, adora um Salvador celestial, tem um chamado celestial, recebe um dom celestial, são cidadãos de um país celestial, esperam ansiosos por uma Jerusalém celestial, tem o próprio nome escrito no céu. Amém? Essa é a nossa condição. A condição, tantos quantos reconhecem quem é Cristo, aceita quem é Cristo. Agora, vale lembrar que a partir do verso 10, a coisa aqui começa a trazer um pouco mais um certo grau de exigência, mas vou chegar lá. Quando ele parte para as qualificações morais, dentro ainda da demonstração da superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico, agora ele já faz a introdução de um assunto que ele vai desenvolver no capítulo 7, que é acerca de Melquisedeque. Portanto, não vou adentrar muito nesse assunto, vou deixar para quando for pregar com base no capítulo 7, porque lá ele entra e explica melhor. Mas, resumidamente, o sacerdócio de Cristo não é segundo a lei Israel, levítica, mas é segundo o sacerdócio, a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. E Cristo é quem? Sacerdote e rei. Portanto,
sacerdote, ele exerce esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, antes de existir Israel. Ainda estava no primeiro pai, Abraão. Quando Abraão apareceu a Melquisedeque e ofereceu o sacrifício, Jacó nem tinha nascido ainda ia nascer, né? E ali houve essa tipologia, ou seja, esse tipo Cristo na pessoa de Melquisedeque, e ele apareceu e Abraão reconheceu ali que era um tipo Cristo e ofereceu dízimos, apresentando e adorando diante de Melquisedeque. E ali a Bíblia fala, ele era sacerdote e rei. Então Cristo é esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nas qualificações morais, podemos observar que Cristo alcançou essa qualificação em 4 aspectos. Primeiro aspecto, por meio de lágrimas, por meio de orações. Segundo, por meio de agonia e lágrimas. Terceiro, pela fé naquele que é capaz de salvar, está tudo no verso 7. E por último, mediante a obediência, como fala no verso 8 e 9: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o nosso Cristo, o nosso sumo sacerdote, em que agora está crescendo a filosofia satânica, descreditando esse Cristo, creditando a tantos outros, dando valor a tantos outros, como talvez até mais tarde, como esse último que morreu agora, o Maradona, talvez lá na Argentina tenha até mais evidência do que o próprio Jesus Cristo, tá? Então, da agora em diante, vai ser facilmente algumas falas, alguns ensinos, tentando desclassificar, desvalorizar e baixar, no sentido de não reconhecer Cristo como Deus. Mas nós que conhecemos Cristo, nós que reconhecemos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, observe que para tantos quantos o aceitam como Senhor e Salvador, Ele fala: tem sido aperfeiçoado, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação é para quem obedece. Salvação não é simplesmente abrir a boca e falar eu quero. Abrir a boca e falar eu quero ser salvo, essa decisão se evidencia pela prática. Pela prática. Abrir a boca e falar eu quero, eu sou salvo, não evidencia uma vida de obediência na palavra de Deus. Na último terreno, o melhor terreno da semeadura que caiu, a Bíblia fala que a semente, aquele que ouviu, caiu num terreno e ali aprendeu, compreendeu a palavra. E esse aprender, esse compreender, está dentro daquela linha a qual Oséias nos impulsiona a fazermos a mesma exortação dele ali: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E diante dessa exortação, e que ela deve seguir como ato de obediência, na demonstração que eu tenho demonstrado aqui para os irmãos acerca do tabernáculo, nós deparamos primeiramente com Cristo crucificado, sendo crucificado. Você ouve, eu sou o caminho. Ali apresenta-se Cristo sendo crucificado. O ato de obediência leva a você não só a reconhecer a Cristo, mas prosseguir. E esse prosseguir, como nós vimos hoje pela manhã, ele vai te dar a condição de você quebrar o seu orgulho. Cantamos um hino na instante aqui, me fugiu aqui a memória a frase do hino, mas fala do oleiro, né? Em que você canta que você precisa e que pede ao Senhor para que quebre a sua vida, né?
é um versículo lá de Isaías, em que lá mostra o Senhor como oleiro, nós como barro. E ele faz essa pergunta: acaso pode o barro questionar o oleiro, por que me fez assim? Ou por que me fez assado? Não, não pode. Mas diante dessa momento em que você canta, quebra, você já parou para pensar o que você está pedindo para Deus? É quebrar a sua vida. Você precisa entender que se você permitir que o Senhor faça isso na sua vida, você vai fazer como eu demonstrei hoje aqui pela manhã: olhar para a palavra de Deus, o espelho da sua vida moral e espiritual, e você vai enxergar você mesmo, não enxergar a fulano, a cicrano, a sujeira, a imundícia, a hipocrisia, a falsidade. Você vai enxergar e são suas. Quando eu olho para a palavra e eu vejo a hipocrisia, a falsidade, e tanto eu me vejo, eu não posso estar apontando para fulano, para cicrano. E nesse momento que você está cantando quebra, portanto, percebe-se que você está falando com Deus, com a palavra de Deus: Senhor, eu estou enxergando, eu estou triste, eu estou apegado ao pó, eu estou no caminho da falsidade. Quebra o meu orgulho. Como está o meu orgulho? Meu Deus, quebra. A palavra de Deus te leva a essa conscientização. Se você está pedindo para que ele quebre, pense bem. Não cante de boca para fora, cante de coração e pede, porque se você pede de coração, ele vai fazer isso. Quantas vezes eu faço nas minhas orações e eu corro nesse erro? Às vezes até eu esqueço de orar para alguns irmãos, porque eu não sei chegar diante de Deus enquanto não reconhecer as minhas fraquezas, enquanto não reconhecer o quanto a quem estou na obra de Deus. Porque é a função do sacerdote. Olha só, verso 2: e é capaz de conhecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Se não reconhecer que você é fraco, se não reconhecer que você precisa abandonar muita coisa na sua vida, que mais evidencia o mundo do que propriamente Cristo. Lembre-se, você é sacerdote. Você foi chamado por Cristo para exercer esse sacerdócio. Ele consagrou os teus ouvidos para você ouvi-lo. Ele consagrou as tuas mãos para fazer a obra dele. Ele consagrou os teus pés para que você leve conhecimento dele a todos quantos ainda não conhecem. Estamos exercendo o sacerdócio. Estamos exercendo esse sacerdócio. Ele tornou Cristo o autor da nossa salvação para tantos quantos obedecem. Se não assim prosseguirmos, a pergunta é: estou salvo? Olha, essa é uma pergunta perigosa, mas é necessária. Pergunte-se para você mesmo: estou salvo? Estou exercendo? Como é que eu estou exercendo a minha salvação? Netflix, shoppings. Não estou dizendo que isso não pode. Eu estou falando é quando você passa a priorizar as coisas do mundo e colocar em segundo e terceiro lugar as coisas de Deus. Não existe, como aqui eu já preguei outro dia, esse jargão que nós usamos: Deus é em primeiro lugar. Então domingo eu busco Deus, né? É Deus, família e trabalho. Não existe isso. É Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar e Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar na igreja, Deus em primeiro lugar na família, Deus em primeiro lugar no trabalho, Deus em primeiro lugar no namoro, Deus em primeiro lugar no trânsito. É Deus em primeiro lugar em tudo, em todos os momentos. Não
o dia da família, pronto, dia da família então não tem Deus, então nós vamos assistir filme, pipoca, não importa a classificação do filme e tudo. Cadê Deus? Não, mas eu segunda-feira, não pode me falar sobre isso não. Não teve culto, não precisa culto hoje não, precisa abrir a Bíblia hoje não, já teve culto hoje. A minha alma tem sede de Deus. Como é que você alimenta a sua alma, se não é pela palavra de Deus? Observe agora o que o autor começa, e aqui ele começa uma exortação, em que MacArthur não classifica isso aqui como uma exortação, mas classifica aqui como uma advertência, né? Que é uma série de advertências que ele classifica aqui. Ao todo são 6 advertências. Nós tivemos a primeira advertência, que foi no capítulo 2, que é contra o desviar-se das verdades ouvidas. A segunda, contra não crer na voz de Deus, que é no capítulo 3. No capítulo 4, contra decair dos princípios elementares da doutrina de Cristo, agora no capítulo 5, não no capítulo 4. E 4, contra o desprazer do pleno conhecimento da verdade. 5, contra desvalorizar a graça de Deus. E 6, contra afastar-se daquele que fala. Vamos ficar na nossa aqui, que é contra, ou seja, advertências contra o decair dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E aqui eu coloco da seguinte forma: demorar em aprender a palavra de Deus tem suas consequências. A semente que caiu no bom terreno, Paulo ouviu e compreendeu. Olha o que estava acontecendo aqui com essa comunidade. Cristo, o autor Tiago, estava falando sobre o sacerdócio de Cristo, a superioridade de Cristo no sacerdócio. Falou um pouco de Melquisedeque, mas percebeu que eles eram crianças ainda. E aí fala: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, o perigo e a demora em compreender a palavra de Deus tem como essa consequência ouvidos que não ouvem. Porque a advertência é lá na parábola da semente: quem tem ouvido, ouça. Essa é a advertência nas igrejas da Ásia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se a falta de entendimento aqui está mostrando porque estão sendo tardios em ouvir a palavra de Deus, isso me consola um pouco diante de algumas falácias em que a gente escuta de alguns que dizem que nada compreende do que o pastor prega. A pergunta que eu faço é: será se a pessoa não está compreendendo o que eu estou falando? Porque eu sei que não tenho uma boa oratória, eu sei que não sou um bom pregador, eu sei disso. Mas a pergunta que eu faço é: será que o fato de você não entender, e você colocou generalizado, talvez seja ninguém aqui presente que esteja nessa situação, tá? Em que você não, ao ouvir a palavra de Deus, ou seja, você quer ouvir o que você quer, não o que a palavra de Deus quer lhe falar. Tardio em ouvir a palavra de Deus. Quando estamos tardios em ouvir a palavra de Deus, ele fala: com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessário de leite e não de alimento sólido. Que tipo de alimento você precisa? Leite? Do pastoso ou do sólido? Porque basicamente são esses 3 tipos de alimentos, né? Que respeita aos níveis da vida cristã: infantil, juventude e maturidade. A maturidade já nos leva a roer osso, né?
já nos dá esse direito e esse prazer de roer o osso. E roer o osso é você cavar, buscar as maravilhas. Eu disse que hoje pela manhã, quando aqui eu chamei 3, falei curiosos, né? O curiosos, que é essa a minha intenção. Quando eu falo também das coisas concernentes a Deus, como aqui fala, olha, quem está nessa nova atmosfera da nova aliança, ele adora o Salvador Celestial, tem um chamado celestial, recebe o dom celestial, são cidadãos de um país celestial, esperam ansiosos por uma Jerusalém celestial, tem o próprio nome escrito no céu. Eu te pergunto, você foi chamado para viver eternamente aqui na terra? Você foi chamado para viver a atmosfera, essa atmosfera celestial. E viver essa atmosfera celestial é você ter curiosidade como é o seu novo país, como é a sua nova casa celestial, como é estar diante de Deus diuturnamente, saber que não há sol, não há lua, porque a própria luz é o nosso Deus, saber que a fonte de nossa vida é Ele e vamos estar diuturnamente, eternamente diante dEle. É isso que eu quero aguçar na sua mente, curiosidade das coisas celestes. Eu não sou empresário e nem fui chamado para aguçar na mente de vocês das coisas desse mundo. Então, não espere que eu não vou aguçar jamais as coisas desse mundo. Apenas o que eu faço é o que Cristo me ensinou na oração sacerdotal. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É assim que eu oro. Livre Amanda, Vandos, no caminho do direito, do mal. E a gente sabe que é um caminho difícil. E a gente sabe que hoje em especial, a pergunta é, vão ser advogados dos errados ou advogados certos? Eu peço que os médicos, que Deus livre do mal. Eu peço que os garis, que Deus livre do mal. Mas eu não aguço na mente de ninguém. Busque para você ser o cara. Busque para você ser a pessoa. Não. O que eu aguço é, busque, porque o que Deus plantou no seu coração é que você tem uma cidadania celestial. Aguce isso na sua mente. Você vai aprender a buscar alimento sólido, não leite. E você vai ver que quando você chegar no leite, quando sair do leite, você vai, nossa, como estava perdendo as delícias, né? Quando chegar no alimento pastoso. Aí você passa para o sólido, não acredito. Eu posso lhe dizer que eu estou no sólido, e vocês não imaginam as maravilhas que eu estou descobrindo em estar me alimentando deste alimento sólido. E eu lhe recomendo, chegue a esse nível e você vai se deliciar da palavra de Deus. Concluo nos últimos 2 versos. O 13 fala, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por que na palavra da justiça, pastor? Porque ninguém quer saber que Deus é justiça, mas só quer saber que Deus é amor. Criança não quer saber de justiça, só quer saber de amor. Criança não quer saber, criança só quer saber de paz. Criança quer saber de alegria. Esse é o primeiro estágio da vida cristã. São as primeiras características do fruto do Espírito Santo. Amor, paz, alegria. Só quer saber disso. Ninguém quer saber de justiça. Mas nós precisamos entender isso. E a maturidade me leva a saber que Deus, como justo, Ele está pronto a me dar segundo a sua justiça, a me retribuir segundo a sua justiça. Se eu sou desobediente, evidentemente que a sua justiça vai ser aplicada na minha vida pela minha desobediência. Não posso simplesmente falar, Deus é amor, vou cruzar os braços porque Ele não é mau, e Ele não vai fazer isso, não vai me cortar. Ele corta. Ele corta. Se você estiver enganado, pode ter certeza que Ele vai te cortar, porque Ele chama, Ele lava, purifica, te
dá condição para dar fruto. Não deu fruto? Aí Deus vai lá, corta. Cuidado. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, percebe-se? Pela prática, não por planos, não por teorias, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou então ficar preso no passado, eu fiz isso, fui aquilo, trabalhei com 2 sócios, em que, por sinal, novos, em que ficava já com uma vida relaxada, né, espiritualmente falando, aí ficava, no meu tempo a juventude era assim, a adolescente era assim, a igreja era assado. Sim, e o que está fazendo hoje para que esse tempo permaneça? Cruzados, preocupados com sua empresa, preocupados com a sua... Não estão, muitos deles, filhos têm, nem sequer incentivam os seus filhos a fazer o que eles fizeram lá atrás. Não. A prática nos leva a entender a palavra de Deus nesse grau de maturidade. Ou seja, quem pratica tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E eu lhes digo, temos muitos nas igrejas por aí afora que não sabem discernir o bem e nem o mal. E essa advertência que eu quero falar, porque o anticristo, quando surgir, e eu não espero estar aqui, e quando ele surgir, se você não estiver praticando e pautado na palavra, e que pela linha da forma que eu creio, os que ficarem, porque não são praticantes da palavra, tá? Porque os praticantes, o Senhor promete que vai vir buscar, mas ele vai vir com o poder de engano, e que vai facilmente te enganar, e você não vai ter discernimento de saber o que é mal e o que é bom. Pratica a palavra, e dia a dia o Espírito Santo vai estar te conduzindo a aguçar na sua mente, despertar no seu coração, em buscar as coisas lá do alto, que é o que Paulo fala aos Colossenses: pensai e buscai nas coisas lá do alto. É assim que devemos viver, porque não fomos chamados para esse mundo, mas fomos chamados para a glória de Cristo. Amém? Deus assim nos abençoe, e que o Senhor nos dê a graça de dia a dia termos essa força para praticarmos a palavra dele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite.